Ele é bacharel em Direito, especializado em Psicologia Forense, palestrante há mais de 30 anos e nos dá a honra da sua presença hoje aqui nos nossos estúdios e no Pode Falar. Júlio César Franco, pode falar, meu amigo, seja bem-vindo à TV Sudeste. Um prazer estar te recebendo. É um orgulho estar aqui na sua TV Sudeste. Nós estamos naquela câmera ali. Estarmos em catalão, né? Tentando trazer uma informação nova em tempos que as emoções estão tão robotizadas, fazendo que as pessoas humanizem mais suas emoções. Júlio, há mais de quase 30 anos nessa caminhada aí, conectando pessoas e hoje, mais do que nunca, parece que isso está mais sendo mais necessário ainda, né? Por que disso, Júlio? Talvez a tecnologia, dizia Einstein, a tecnologia conseguiu ultrapassar a humanidade. Agora, quando que a humanidade vai conseguir ultrapassar a tecnologia? O corpo é o hardware, a mente é o software. Nós temos 3 tipos de programa. Primeiro, nosso DNA, nossa carga genética. Segundo, o local onde nós vivemos, a influência que nós recebemos das pessoas. E o terceiro, mais importante, autoprogramação. E as pessoas robotizaram suas emoções, trancafiaram-se dentro dos seus quartos, com o seu computador, com o seu celular, com a sua televisão, com a sua TV a cabo, com o seu banheiro, e nós não interagimos mais, nem familiarmente. Na hora que você vai comer, você está respondendo pessoas no WhatsApp. Então nós perdemos a conectividade. O Brasil hoje é o país que mais consome droga no mundo. Nós somos o maior consumidor de crack, de maconha e o segundo maior consumidor de cocaína. Somos o país que mais toma ansiolítico. Olha que coisa terrível. Triplicamos o suicídio pós-Covid. Precisamos fazer o caminho de volta. E não existe um caminho que não seja através do conhecimento. Pois é, quando você fala em conhecimento, é importante demais essa troca. E o motivo do Júlio César estar aqui é, primeiro, porque ele está com uma programação aqui na cidade para fazer palestra, mas ele também esteve recentemente em Corumbaíba. Eu tive a oportunidade de ter estar lá com ele, vi uma palestra dele, falei, um dia eu ainda quero ter o Júlio lá nos nossos estúdios. Ele falou, não, a hora que der certo, e a hora é essa. Agora, ô Júlio, o maior desafio é fazer esse caminho de volta. Como fazer isso? Vamos lembrar da base? Pitágoras, eduque a criança e não precisará castigar o adulto. Nós tínhamos na escola EPB, Moral e Cívica, e Ensino Religioso. Isso não existe mais. Então ele não tem filosofia, ele não tem sociologia, né? E ele não tem Deus. Deus é limite em nossas vidas. Então os nossos jovens precisam de entender a importância disso. Por quê? Vai ser a primeira vez na história da humanidade que o QI dos pais vai ser maior do que o dos filhos. Então, muita informação, a geração TikTok, tudo é muito rápido na vida deles, eles têm baixa resistência à frustração e nós precisamos de fazer o caminho de volta. Nós precisamos de família, nós precisamos de trabalho, meritocracia, nós precisamos de conhecimento e não só a tecnologia, nós precisamos de ter a prática, chama praxis, teoria e prática, porque tem muita gente que é doutor em internet, por exemplo, na política, mas nunca coordenou uma campanha política, nunca leu a Ética de Platão, a Política de Spinoza, os sermões de Padre Antônio Vieira, os discursos do método Descartes, os discursos de Cícero, nunca viveu o dia a dia de uma campanha, mas na internet ele sabe tudo. Então, são os doutores daquilo que eles não vivenciaram. Agora, Júlio, quando você fala aí de meritocracia, me veio à mente aqui a polarização que nós estamos vivendo. E a direita trabalha muito, e isso tem, na verdade, esse conceito. E aí eu volto nessa palavra, dessa polarização. Como é que nós chegamos até aqui e aonde nós vamos parar? E tendo em voga essa questão, especificamente você tocou da meritocracia, que é algo defendido pela direita, como as pessoas devem absorver e entender esse momento crítico que nós estamos vivendo? Sim. Hipócrates, o pai da medicina, dizia para doenças extremas, remédios extremos. Se você pega o pêndulo da esquerda, que foi no máximo, como é que ele vai voltar? Você acha que ele vai voltar só até o meio? Não. Ele vai para o máximo para a direita de novo. Então a ação gera reação. Lei da física, retração e expansão, compõe e decompõe. O que nós precisamos? Nós precisamos do caminho do meio, que é equilíbrio. Todo extremo é perigoso, a extrema esquerda é perigosa, e a extrema direita também. Então, é a lei que rege o universo, e aí nós precisamos de verdadeira
verdadeiros líderes. Eu nunca vi tanto curso de coaching e eu nunca vi tanta ausência de líder. Alguma coisa está errada. A metodologia, a pedagogia, a didática, a dinâmica, o conteúdo de quem está passando ou de quem está absorvendo. Existe uma ausência, um hiato, um vazio muito grande, cultural, e não só em nível de Brasil, em nível mundial. Olha os líderes mundiais, a fragilidade deles, cultural e moral. Então, esse é um grande desafio. Se você pegar o índice de QI na década de 40 do Brasil para a década de hoje nosso QI no Brasil é de um chimpanzé, na média, né? Então, como que um país que escuta MC Pipoquinha e Caneta Azul, um país da bossa nova, de chorinho, se tornar o país do funk, que é o lixo da cultura americana, porque o melhor lá é o blues e o jazz. Percebe? O quanto é mais fácil nivelar por baixo que nivelar por cima. Se você pega bossa nova, você pega uma música aquarela, olha quantas posições você faz no violão, né? E nós viramos o país do pancadão. Então, quer dizer, muito barulho, e se você não faz silêncio para poder se ouvir, nós nunca vamos transformar nada. Porque a transformação, primeiro, é por dentro, para depois se mudar por fora. E a gente está vivendo os prazeres rápidos, né? A drogadição, a sexolatria, a ausência da família, a ausência do conhecimento. E a internet deu vez e voz a muitas pessoas que, infelizmente, se colocaram na condição, agora, como é que fala quando a pessoa ela é influencer? Influência na minha vida era meu avô, minha avó, meus tios, meus professores. Eles verdadeiramente eram influência na minha vida. Então nós invertemos. Peneira o conteúdo dos influencers e vê o que sobra. Absolutamente nada. Olha, o Júlio está colocando algo aqui e eu chamo a sua atenção. Estamos aqui recebendo o Júlio do Pode Falar e o Júlio está falando tudo. Ele tem que falar mais ainda porque é importante a gente ouvir de quem sabe, quem tem essa experiência, a qual ele já está nesse caminho há tanto tempo, né? E mudando, transformando as vidas, né? A gente pode considerar isso, né, Eu preciso pegar o gancho, Silvio, de gente que sabe. O Sócrates falava que a maior virtude do sábio é adquirir consciência da própria ignorância. Sabe-se muito quando sabe-se pouco. À medida que aprende, vê que não se sabe nada. Por isso que ele dizia, só sei, que nada sou, que nada tenho. E gente que acha que sabe muito é igualzinho fogo. É bom para ser visto de longe. O que eu sei de física quântica? O que eu sei de medicina? O que eu sei de neurociência? O que eu sei de assuntos da engenharia da computação? Nada. Então, toma muito cuidado quando você se coloca na condição de ser um douto, um sábio, e você esquece que o mundo é multifacetado. E dentro do meu próprio segmento, eu tenho extrema necessidade de estar me repaginando todos os dias. Mas tem gente que acha que é o sol que brilha. E eu falo assim, tem uma diferença muito grande. Tem gente que quando o sol bate nela, é como um barro. Ele consegue petrificar. E tem gente que quando o sol bate é igualzinho um gelo, ele derrete. Como que você está reagindo diante da dificuldade que a vida está te colocando, né? Você está tendo poder de encaixe, de transformar, de ter resiliência diante das intempéries do caminho, ou qualquer coisa que acontece, você quer apertar o botão do Ctrl, Alt, Del, ou até deletar e desligar o programa, onde nós temos hoje um índice altíssimo de suicídio no nosso país, principalmente os nossos jovens de 18 a 24 anos. Pós-Covid, o Brasil triplicou o suicídio. Então, volto a essa premissa. Vamos conviver mais uns com os outros, vamos ter menos desejo de coisas materiais e mais desejo de pessoas. Dizia Geraldo Vandré, gado a gente marca, tange, fere, engorda e mata. Mas gente é diferente. E bota a diferença nisso, né? Olha, a gente teria muitos outros assuntos aqui. Depois eu quero que deixe lá na sua agenda um espaço reservado para a gente vir tratar sobre muito mais temas. Vai ser uma honra poder trocar a impressão com quem... A primeira coisa do entrevistador, ele tem que saber perguntar. E quando ele pergunta, geralmente ele faz a luz dele deixar de brilhar, porque ele tem muitas vezes as respostas, para que a luz do outro brilhe. Olha que interessante, né? Isso é ser generoso culturalmente falando. Agora, eu preciso dividir algo que o Júlio acabou de colocar aqui, quando ele mencionou os influencers, do mesmo jeito que ele pensou algo aqui numa pergunta que eu fiz. Ô Júlio, eu queria que você discorresse sobre algo que está acontecendo hoje e muita gente está sendo escravo disso, que é, por exemplo, essa questão das redes sociais como um todo. E eu faço essa provocação para você que está nos vendo. Você gosta de ser seguido? No dia a dia, você imagina, na real, assim. Imagina você tá andando numa rua, alguém está te seguindo. Você se sente confortável com isso?
E hoje ficou bonito você ser seguido pelo máximo de pessoas possível. Então, Júlio, como lidar com isso na internet? Tá, você tem 2 milhões de seguidores. Caia num leito de dor e quem foi lá te dar um remédio, dar banho em você, levar uma cesta básica? Percebe como é que mudou os conceitos que nós temos em relação à imperiosa necessidade que nós temos de ter gente real, tá? Eu tenho hoje 40 milhões, 2 bilhões de pessoas que me seguem. Me desculpa, qual é a informação que eu estou levando para essas pessoas? Eu estou levando informações que vão transformar a vida delas ou fazer pirotecnia? Vai na rede social, conecte e veja o que realmente você peneirando sobra de conteúdo e substancialidade. A minha preocupação é justamente isso. E como se nivela por baixo, faz videozinhos baixos, rasteiros, sem nada. E o cara vai lá e tem, de repente, dentro de 1 hora, milhões de curtidas. Desculpa, aquilo que é bom, nobre e belo, como na Grécia Antiga, se devia cultuar, é o que nós temos que fazer o caminho de volta. Ô Júlio, sabedoria, como definir isso? Todos nós podemos ser sábios e como ser um sábio? Um dia um homem chegou para o Gandhi, Mahatma Gandhi, o grande líder da Índia, que venceu os violentos pela não violência, trouxe o filho de 10 anos e falou assim: eu quero que você faça meu filho um grande homem. Gandhi disse: antes de fazê-lo grande, faça-o bom. Nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons. Deus, quando vai medir os seres, não passa a fita métrica em torno do nosso cérebro, do nosso cofre ou dos nossos diplomas. Passa a fita métrica em torno do nosso coração. É a capacidade de amar que nos diferencia. Por isso que Jesus disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Essa é a nossa grande força. Se você quer medir alguém verdadeiramente como um seguidor, Jesus teve 3 anos, 12 apóstolos, e deixou uma mensagem que transformou a história da humanidade faz mais de 2.000 anos. Isso é que é ter bom seguidor, que gente que morre pela sua causa. O único que não foi assassinado foi João, que foi exilado. Todos os outros foram mortos, escarnecidos, humilhados, executados, para que a verdade sobrepairasse. Os seus seguidores têm a capacidade disso? Pensa nisso. Para a gente encerrar, você está lendo o que hoje? Primeiro, o que você está lendo aí que te faz renovar em termos de ideia, de arejar a cabeça para essa jornada que você tem? Porque o Júlio, é interessante algo aqui complementar, a palestra que eu vi dele foi para um público de professores. Agora ele está em Catalão, nesta semana, falando para as mulheres. Ou seja, se tem uma característica do Júlio que me chama a atenção, é isso, primeiro, essa preocupação que ele tem em ser diverso na sua mensagem. E para quem está começando agora, eu preciso de uma dica de um cara que está antenado com tudo, principalmente com o crescimento pessoal. Qual é a dica? Eu acho que você precisa de ler aquilo que tem ressonância com a sua alma, porque muitas vezes, por exemplo, vou ler sobre física quântica, eu não vou entender. Então, cuidado com esses livros de autoajuda, muitas vezes eles são pirotecnia, fogos de artifício, depois que explode não sobra nada. Então, um livro que eu recomendo, O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que é o que estou lendo atualmente, e fala de todos os sentimentos humanos na ótica da filosofia, da psicologia e da sociologia. Se você peneirar esse livro, tem muita coisa boa para poder você colher de lá. Então, acho que é isso, a gente gostar de... Está no Sermão da Montanha, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Né? Se a sua ressonância é de coisas boas, busque a sintonia fina, busque pessoas, ambientes, e se você não encontrar esses ambientes, crie o seu mundo particular. O homem, ele habita o mundo particular das suas próprias obras. Deixe de viver de forma egolátrica. Tem tanta gente precisando de você. Ninguém é tão pobre que não possa atravessar um cego à rua, cortar a unha de um doente, dividir o pão em 2 pedaços, dividir uma cesta básica. Vamos ser mais humanos, deixemos de estar tão robotizados, fechados no nosso mundo particular e comecemos a visitar os infortúnios ocultos, porque lá você vai encontrar motivos para viver, para conviver, para ser útil e para você deixar um mundo melhor que você encontrou. O Júlio, eu conversava com o Júlio, e depois, vendo a palestra dele, viu o quanto é importante essa conexão entre a vida da pessoa e com o que ela faz. Eu vi isso na palestra que você passou lá para a comunidade escolar de Corumbaíba. Eu queria encerrar dividindo isso. Madre Teresa de Calcutá,
né, uma sábia, santa, ela dizia que comunicar-se é a primeira necessidade. E é importante mais se comunicar. Já imagina o ser humano sem comunicação e o quanto isso é importante. E aí, indo para algo que você já colocou também, e eu já ouvi isso alguma vez, né, talvez não dessa forma que eu vou estar colocando aqui, mas o verdadeiro sábio é aquele que pensa, mas também consegue colocar em prática aquilo que ele pensa em alguma medida. E você deu um exemplo muito bacana, e eu quero encerrar aqui o nosso Pode Falar, teríamos muito mais assuntos, mas com um exemplo prático que você deu de uma coisa muito simples, Júlio, que foi dar um banho num tio seu, né? Numa pessoa, e o quanto essa questão do voluntariado é algo simples de se fazer e o impacto, a grandiosidade disso na vida de quem recebe. Por gentileza, divida isso aqui com a nossa audiência. Você visita um cego, você não consegue devolver para ele a visão, você não consegue você visita um aleijado, não consegue dizer para ele levanta-te e anda. Mas você sai de lá valorizando as suas pernas, os seus olhos, como você nunca valorizou. É bom entender o que Francisco de Assis nos ensinou. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é amando que a gente leva o nosso caminho para a vida eterna. É isso. Frase de traseira de caminhão. Quem não vive para servir, não serve para viver. Vamos ser mais úteis, deixemos de lado as nossas vaidades, aparemos as nossas arestas. Esse vaidosismo, esse preciosismo, é bom você pensar o seguinte: alguém diz para nós, o que serve os tesouros que tu amontoaste, sendo que amanhã mesmo te pedirão a tua alma. O bilhete está compro, que a hora que o trem vai partir, você não sabe que a sua mala esteja cheia de coisas boas quando você passar na alfândega do plano espiritual e alguém te perguntar: o que fizestes dos talentos que te foram confiados? Que não haja prantos e ranger de dentes, mas que haja consciência tranquila do dever cumprido e ao findar essa jornada, que é muito breve, que quiçá possamos afirmar assim como o apóstolo Paulo disse: já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Que esse Cristo vivo em nossas ações renasça no seu coração, no seu cérebro, nas suas mãos, no seu dia a dia, e a gente sim vai encontrar um mundo melhor cada vez mais para viver, que começa aqui dentro. É isso. Você deu aquele banho, foi em quem? Você é voluntário? Eu sou voluntário no Hospital do Câncer e a gente dá banho em pessoas diversas, né? E todo dia tem história. Toda vez que a gente sobe a rampa do Araújo Jorge, a gente tem histórias novas, né? São pacientes terminais que estão na fase terminal. Dificilmente você repete a barba dele na outra semana. Então a gente está lá em clima de despedidas e nunca nos esquecendo que se hoje é o nosso momento de dar, amanhã é o nosso momento de receber. Júlio César Franco, palestrante, bacharel em Direito, especializado em psicologia forense, conhece muito até da alma humana também, nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Júlio. Um abraço. Onde encontrou o Júlio nas redes sociais? www.palestrantejulio.cesar é o meu site e o Instagram, Júlio C. Franca Franco, porque não sabe ser cedilha, Júlio C. Franca Franco, vai lá, adiciona que tem muitos vídeos, todo dia eu alimento a página de coisas boas para que você possa pensar, sentir e agir de forma diferente. Muito obrigado pelo honroso convite de poder estar aqui nesse banquete de almas que buscam o mesmo céu e sol de perene luz. Tá joia. Ficamos por aqui então com o Pode Falar de hoje. Falou e falou bem, com certeza impactou mais uma vez, né, a minha vida e tenho certeza a sua também. É o propósito nosso aqui da TV Sudeste em trazer, né, convidados que possam elevar a gente e fazer com que a gente possa viver melhor em sociedade. Grande abraço a todos, valeu Júlio, até a próxima, valeu. Até a próxima, um abraço a todos. Valeu.